5. Vamos dar sequência hoje à série As Parábolas de Jesus. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Hoje nós vamos ver duas parábolas: o remendo de pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. São duas parábolas. São simples, às vezes não entendemos, mas eu tenho certeza que trarão para nós verdades muito importantes nesta noite. Não sei se consigo usar todo o tempo, porque são duas parábolas muito pequenas, mas eu tenho certeza que Deus tem a porção adequada para cada um de nós nesta noite. Vamos ler Lucas, capítulo 5. Quero ler com os irmãos o versículo 36 e o 37 por enquanto. Diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Vamos orar, queridos. Pai, mais uma vez nós pedimos ao Senhor Tua graça, Tua sabedoria, Tua unção, Tua inspiração para esse momento tão precioso, a Tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos porque verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Ainda que não sentíssemos, Senhor, nós cremos porque a Tua palavra diz. Mas além de crer, nós sentimos nesta noite uma presença tão forte do Senhor. E quero te pedir, ó Deus, que nessa noite o Senhor também, ó Deus, possa operar de maneira poderosa, que a Tua presença manifesta seja real entre nós. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém, em forma de brincadeira, disse que esses dois versículos falam sobre moda e bebida. De certa forma é, mas o assunto central de Jesus, o teor e o cerne da mensagem de Jesus não tem nada a ver com roupa, muito menos com bebida, mas é algo muito forte e muito poderoso. Por isso nós precisamos de ver estas parábolas, não de maneira isolada esses versículos, mas olhar para todo o contexto, pedindo a Deus que traga a nós entendimento, e assim estudando essas duas parábolas à luz do contexto, e para termos assim maior entendimento, nós vamos ler novamente agora a partir do versículo 33, ok? Lucas 5, 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dois fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo se deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz:
o velho é excelente. O propósito do ensinamento de Jesus nessas duas parábolas e em todas as parábolas que nós estamos estudando e vamos estar estudando durante 2 ou 3 meses, cada dia uma parábola, cada domingo 1, 2 ou até 3 parábolas, porque são textos independentes, são parábolas distintas umas das outras, então não é uma repetição, mas sempre Jesus estará nos trazendo assim um novo ensinamento para nos ajudar e fortalecer a nossa vida, trazendo fundamentos cristãos verdadeiros para nós. Entender a raiz, entender o fundamento, a intenção que Jesus estava passando através dessas parábolas, nesta noite, é fundamental para nós. Jesus estava falando de coisas muito óbvias para aquele povo, de coisas simples, de coisas corriqueiras que eles acostumavam tê-las em suas vidas. As parábolas de Jesus eram assim, eram experiências que as pessoas haviam tido na sua vida, ou uma história que Jesus imaginava e contava a eles para trazer assim elucidação, clareza no cotidiano, no dia a dia, e principalmente na vida cristã, na vida da fé, na vida religiosa. E não tem nada mais complexo e confuso, se nós formos sinceros, do que se nós tratarmos da vida religiosa do ponto de vista religioso. Porque você vai ver as religiões, mesmo as consideradas cristãs, que todas falam de um único Deus, que fala de um só Salvador, todas elas têm suas divergências e têm suas peculiaridades. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia e voltamos para o Espírito Santo e pedimos a Ele clareza, pedimos a Ele luz, o Espírito Santo é capaz de falar individualmente com todos nós, embora também tenhamos necessidade de aprender uns com os outros, que isso faz parte da vida cristã, mas o Espírito Santo fala conosco. E o meu desejo nesta noite é que você seja profundamente alcançado pelo Senhor, por essa palavra tão simples, mas que ao mesmo tempo é tão profunda, nos trará ensinamentos tão fortes para a nossa vida cristã. Ainda que sejam coisas óbvias, mas que às vezes no dia a dia nós nos perdemos, na correria, nos afazeres da vida, e até mesmo com os nossos hábitos religiosos, com as nossas tradições cristãs, porque de repente algo que é muito novo no dia de hoje para nós pode tornar-se uma tradição amanhã, e a tradição boa e a tradição que não é boa, não é verdade? As tradições boas nós devemos conservá-las, mas as tradições que não são boas, aquelas que não são genuinamente bíblicas, aquelas que são apenas fruto da ideia e sentimentos humanos, nós precisamos ter cuidado com elas. Mas a Bíblia é o nosso manual, por isso nós precisamos de uma referência. Por isso nós não devemos discutir religião, mas nós devemos meditar na Bíblia, na palavra de Deus, e deixar que o Espírito Santo fale na nossa vida. Amém, queridos? Assim devemos ser. E Jesus procura transmitir algo assim tremendo para essas pessoas nesse momento. Interessante que você, lendo esse texto, você percebe que ora coisas antigas são melhores, mas ora coisas novas são melhores. Então há coisas velhas boas e há coisas velhas ruins. Há coisas novas boas e há coisas novas ruins também, não é verdade? Quando nós estávamos em tempo de oração ali em cima e estava acontecendo o louvor aqui, alguém disse assim, olha, essas músicas antigas são tão boas, não é? Talvez você que é novo na igreja não sabe, mas cantamos uma música aqui que deve ter pelo menos 30 anos de idade,
né? Ou até mais, né? Jesus virá outra vez aqui. Mudou um pouco aí o ritmo dela, não é? Mexeu-se nela, mas é uma música de mais de 30 anos de idade, que ainda é forte, ainda é poderosa para as nossas vidas. Aí eu dizia, olha, realmente, as músicas antigas, tem músicas boas e músicas ruins, como tem músicas boas e músicas ruins nos dias de hoje também. A diferença é que nos dias de hoje as informações são muitas, a comunicação é muito rápida e as coisas passam mais rapidamente, e nós não conseguimos, às vezes, nem memorizar uma letra. Hoje nós não sabemos letra de música, não é? A igreja não sabe, eu não sei. Sei das antigas, das novas não consigo, porque canta hoje, vai cantar ela daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, de repente, não é? Porque tem muita opção, não é verdade? Então, só para ajudar a esclarecer que não é o fato de ser antigo ou de ser novo, de ser velho ou moderno, é que se faz bom. Não, o que faz algo bom, na verdade, é o cerne que tem, é o conteúdo que tem, é a essência. Isso é que faz a diferença, não é? Faz a diferença. Então, houve tempos bons, como houve tempos ruins, como há tempo bom e há tempo ruim. Amém, meus queridos? Entender isso é muito bom. Ora, coisas antigas são boas, e ora, coisas novas são boas. E Jesus está tentando nos ensinar isso aqui. Não é o saudosismo e nem o modernismo que são suficientes para a nossa vida. O que nós precisamos é estarmos alinhados com a vontade de Deus. Eu dizia que nós precisamos de olhar para esse contexto para entender essas duas parábolas. Nós temos que olhar para um ponto de vista da cultura, do costume da época. O questionamento que os discípulos de João Batista faziam a Jesus aqui. Ele dizia, olha, os fariseus jejuam, nós os discípulos de João também jejuamos e oramos, né? Jejuam e fazem orações. Eles estão falando aqui de uma formalidade, fazer uma coisa de uma certa quantidade semanal, né? Mas os seus discípulos, Jesus, comem e bebem. Ao invés de estarem jejuando e orando, eles estão comendo e bebendo. Entender esse contexto aqui, entender esse momento que estava vivendo é muito importante. Os fariseus e os discípulos de João estavam apegados à lei de Moisés, aos critérios de Moisés, que havia estabelecido, prescrito, que em momentos de calamidades, em momentos de terror, de muita dificuldade, era necessário jejuar e orar bastante. Guarde isso, porque daqui um pouco você vai entender que há outro tempo também de orar e jejuar. Ok? Então, naquele tempo precisava orar e jejuar bastante por causa de algumas situações. Mas os fariseus fizeram daquilo uma regra, uma obrigação semanal. Então eles oravam e jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eles jejuavam e oravam. Mas eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia, eles não tinham compaixão das pessoas. A única coisa que eles faziam é seguir um rito religioso, fielmente, mas que estavam distante da vontade de Deus. E achando que assim eles estariam estabelecendo uma marca espiritual, e talvez até achando que assim estivesse contribuindo com a própria salvação. Tem gente, até nos dias de hoje, que acha que jejuar contribui com a sua salvação. Você anularia o sacrifício de Cristo se o seu jejum te desse salvação, de maneira alguma. Jejum não funciona para isso, não é para isso. Jejum tem o seu lugar, mas não é para isso. Não há nenhum sacrifício que possamos fazer para nos ajudar na nossa salvação. De maneira alguma, não há, não é? Então, a religião, as religiões, muitas delas, pregam penitências. Mas Jesus não nos pregou penitência. A nossa penitência é o próprio Senhor Jesus, que morreu por nós. Amém, meus queridos? E os discípulos de João, talvez até antes deles,
praticassem esses critérios de Moisés, de jejum e oração, até conhecerem a Jesus. Mas quando eles conheceram a Jesus, eles perceberam que naqueles dias com Jesus não havia necessidade, porque naqueles dias o próprio Deus se encarnou e estava no meio deles. Naquele momento não havia necessidade de jejum, não havia necessidade de eles estarem pagando este preço altíssimo daquela forma, de maneira alguma. Mas, queridos, as pessoas, percebendo essa diferença entre os discípulos de Jesus e os discípulos e os fariseus e os discípulos de João Batista, começaram a cobrar do Senhor Jesus esses mesmos costumes, as mesmas tradições, as mesmas heranças religiosas. E se nós não tivermos cuidado, nos dias de hoje, depois de tantos anos de cristianismo, de evangelho, nós estamos praticando coisas e vivenciando coisas e cobrando coisas, e alguns sendo acusados de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, é simplesmente preceitos humanos. Alguns até foram bíblicos, mas passaram, e outros simplesmente resultado de uma ideia religiosa. Mas os fariseus, eles faziam isso com o prazer de tocar trombetas, não é? Jesus dizia que não devia tocar trombetas quando orar, quando jejuar, ficavam com o rosto contristado, abatido. Jesus disse, não, quando você jejuar, deve lavar o rosto, para não demonstrar essa fraqueza, essa debilidade. Não tem que demonstrar a ninguém que você jejua. Mas os fariseus faziam isso. Aí nós lembramos daqueles dois que foram ao templo, subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, o outro era o publicano. O fariseu orava como? Batia no seu peito e dizia, Senhor, olha para mim, que jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano, pecador, miserável, eu sou diferenciado, querendo trazer para si uma recompensa. E Jesus ensina aos discípulos que aquele fariseu estava completamente equivocado, mas aquele publicano pecador, ele batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, miserável pecador. Enquanto um se humilhava, o outro se orgulhava. E é exatamente essa diferença que estava acontecendo nesse momento. E diziam, ao invés de jejuar os seus discípulos, Jesus, eles comem, eles bebem. Por que não jejua como os fariseus e como nós também jejuamos? Jesus deu uma resposta. Jesus deu uma resposta. Mas Jesus responde fazendo uma outra pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Porque eles entendiam que deviam jejuar com regularidade. Essa regularidade para os fariseus era 2 vezes por semana. Mas eles trocavam tudo pelo jejum. Eles colocavam a sua fé no seu jejum. Você deve jejuar sim, jejum é importante, mas não coloque a sua fé no seu jejum. Não coloque a sua dependência no seu jejum. Sua dependência deve ser no amor e na graça do nosso Senhor. Amém? Então Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus fala uma de ilustração. Jesus diz para eles o seguinte: pode por acaso jejuar, entristecer os convidados, enquanto o noivo está presente? O que Jesus estava dizendo? Deixa eu te explicar. Jesus traz uma ilustração, que é praticamente uma outra parábola. Jesus disse, porque estava usando uma experiência, uma realidade do povo judeu. O povo judeu fazia o seu casamento. 7 dias de festa. 7 dias de festa. Que delícia, hein? 7 dias de festa. E Jesus fala, é possível
os convidados nesses dias de festa, jejuar, na presença do noivo e da noiva. Olha só, o noivo e a noiva gastaram dinheiro, mataram os bois, estão fazendo churrasco, refrigerante gelado, sobremesa à vontade. Aí eu me reporto lá no interior, na fazenda, né? Onde eles matam vaca, fazem tachos de doce, e aquela festança de muitos dias, muitas vezes. Pode ser uma sugestão para o Ricardo, a Aline, Brodinho, Ana Vanessa, que vão casar esse ano. 7 dias de festa, o que vocês acham? Quem diz amém? Olha só, o pessoal concorda. É possível 7 dias de festa, se alegrando com os noivos, alguém jejuar nesse dia? Você jejuaria nesse dia? Imagine você ia jejuar nesse dia? Que coisa mais estranha, não é? O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, Ele é o noivo. Ele é o noivo, eu sou o noivo. Eu estou me alegrando com eles são meus convidados, discípulos são meus convidados. Eles se alegram comigo agora. Enquanto eu estiver aqui entre eles não precisam jejuar. Não há necessidade disso. Você não acha isso tremendo? E aí Jesus disse, chegará o dia que lhe será tirado o noivo. Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição e da sua subida aos céus para a glória, de onde um dia ele voltará, como nós cantamos aqui. Amém? Diga, Jesus morreu. Diga, Jesus ressuscitou. Jesus foi aos céus. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. E é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, quando eu morrer, e não estiver fisicamente mais aqui, aí então jejuarão. Entendeu? Quando Jesus não voltar, nós temos necessidade de jejum. Amém? Temos sim. Agora, a fé no Senhor e não no nosso jejum. Para que é o nosso jejum? Eu não vou falar sobre jejum, discorrer sobre jejum. Mas jejum tem uma função. Qual é a função do jejum? Para mudar a mentalidade de Deus? Não. Para mudar os pensamentos de Deus? Não. Para amarrar o diabo? Não. Para que serve o jejum, irmãos? Para potencializar a nossa oração, porque a nossa carne é tratada e o nosso espírito é liberado. Assim a nossa oração potencializa e torna-se de verdade uma oração mais poderosa. É para isso o jejum, queridos. É para isso o jejum. Então o jejum não muda nada. O que muda é a oração em o nome do Senhor Jesus. Agora, uma oração jejuada, ela é mais poderosa. Ela é potencializada. Entendeu? Glória a Deus, amém? Então Jesus faz a pergunta, Jesus explica isso para eles. E agora, esse pessoal com dificuldade de entender as coisas simples da vida cristã, mas nós temos mais revelação, na verdade, nós entendemos muito bem. Então Jesus conta as parábolas. Para falar o que representa, o que significa as parábolas, eu tive que falar tudo isso para vocês. 24 minutos falando para poder trazer clareza sobre a parábola. Amém? Contando com a graça e a misericórdia de Deus, é claro, né? Essas ilustrações Jesus tira da vida cotidiana. E Jesus mesmo podia imaginar algumas das suas ilustrações. Mas o objetivo é trazer ensinamentos muito profundos, mas muito profundos mesmo, para nós. E o meu desejo nessa noite é que também,
nesse final de palavra, você receba um ensinamento profundo que marque a sua vida. Você saia daqui hoje marcado com a palavra. Que Deus imprime em você de fato e de verdade, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, essa palavra. Que tudo que você tem ouvido nesta noite aqui, faça uma grande diferença na sua vida. Jesus queria mostrar com essas duas parábolas que aquelas tradições, que aqueles costumes, que aqueles rituais do judaísmo não eram compatíveis com o tipo de vida cristã que ele estava trazendo. Jesus estava mostrando que tudo aquilo que passou não tinha mais nenhum valor e significado real, espiritualmente falando, e que Jesus tinha um novo para trazer àquele povo. Jesus tem um novo para nós, e o novo do Senhor Jesus está na sua palavra, e a sua palavra que é espírito e vida. Por isso não cesse de dizer, leia a Bíblia, ore a Deus. Você pode ouvir rádio, pode assistir televisão, pode ver na internet. Eu faço tudo isso, meus queridos. Eu ouço, eu ouço no rádio, eu assisto na televisão, eu vejo na internet, eu leio livros. Mas, queridos, o que define de fato e de verdade é aquilo que eu, com o meu Senhor, na palavra e a unção do Espírito Santo, fala profundamente comigo. Os demais Deus usa para me abençoar, Deus usa para me ajudar, para me ensinar, para me fortalecer. Mas não há nenhum pastor, não há nenhum líder que tenha a palavra final. A palavra final, quem tem é o Senhor Jesus. Amém? Há poucos dias alguém disse uma coisa que um certo pastor, que eu até admiro muito, disse, mas o pastor fulano falou que é assim. Eu disse, mas o pastor fulano é uma bênção, mas ele não é o Espírito Santo. Você entendeu? Todo pastor é um ser humano, e como tal, ele também pode falhar. Pode não, falha. Melhor afirmar, não é? Falha, claro. Agora Jesus inaugurou o seu reino, trouxe o seu reino aqui à terra. E o seu reino não cabia dentro do judaísmo. O seu reino não cabia dentro da estrutura do judaísmo, do legalismo que havia no judaísmo. E Deus não é esse Deus legalista. Aí Jesus traz então essas duas figuras para esclarecer. A primeira figura qual que é? Pano novo na roupa velha. Eu acho que todo mundo tem uma roupa velha que gosta muito. Você tem? Eu tenho uma camiseta, irmão, que se eu uma camiseta, acho que foi a primeira camiseta que a equipe Libertação fez, branca, a logomarca está toda desbotada, bichinha está velha, feia, encardida, mas como que eu gosto de ficar com aquela camiseta, né? E se a minha esposa deixasse, eu saía na rua com aquela camiseta, mas ela não deixa, né? E hoje ela me falou que aquela camiseta estava fedendo. Eu fiquei muito indignado, porque eu gosto muito daquela camiseta. Mas a gente tem sempre uma roupa que a gente gosta, não é? Uma roupa mais antiga, mais velha, talvez desgastada. Aquela roupa rasga. Mas você tem, de repente, uma roupa nova, da mesma cor, ou com um tom parecido. Aí você vai tirar um pedaço da roupa nova e vai colocar, remendar a roupa velha. Quem faria isso, irmãos? Deus está falando, ninguém faz isso. O que vocês estão querendo fazer é isso. Vocês estão querendo pegar um pano novo para remendar uma roupa velha. Preste atenção. A vida cristã não é um ajuste religioso, mas é uma nova vida. A vida com Cristo não é uma mudança de religião, mas é uma transformação, uma metaforma que nós passamos. Metamorfose, desculpa. Tem hora que a palavra não vem, irmão, vocês me ajudam. A metamorfose que nós sofremos, uma transformação. É isso, vida cristã. Jesus estava dizendo, não adianta pegar
um pano novo, bonitinho, e colocar na roupa velha, porque não vão se acomodar. O velho não vai resistir ao novo, e ambos vão se perder, ambos vão se estragar. Preste atenção, estraga o velho e estraga o novo. Esse é o problema, às vezes, na tradição. Muitas vezes, quando nós queremos agarrar algo que já passou, que Deus não tem mais para nós, já passou, é passado, passado ficou para trás. Sabe o que nós fazemos? Estragamos o passado e estragamos o presente também, fazendo remendos. Deus não quer remendos, Deus quer algo novo. Amém? Deus tem algo novo para nós. Não haveria compatibilidade entre o pano novo com o pano velho. O pano velho, ao colocar na água, a maneira de resistir e até de reagir de um pano novo e um pano velho são diferentes. Não vai dar certo, não vai funcionar. Isso só funciona para a festa de quadrilha, não é? Mas na vida cristã não funciona, queridos. Não funciona. Amém, meus irmãos? Provavelmente o novo vai puxar, forçar o velho que já está fragilizado vai acabar de estourar e o novo também vai ficar estragado. O que Jesus queria dizer com isso é que o cristianismo não cabia dentro do judaísmo. Estou repetindo essa frase, não é? Jesus queria dizer que o cristianismo não cabia dentro do judaísmo e do farisaísmo daquela época. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós temos que ter cuidado também. A segunda figura é do vinho. O vinho naquele tempo não era guardado em garrafas, era em sacos de couro, chamado odres. Tirava o couro do animal, ficava 6 meses na água e 6 meses no sol. Olha só, o tempo que levava para preparar um odre. Um saco de couro. Aí fechava aquelas partes dos membros, não é? E pelo pescoço se fazia ali o gargalo do recipiente. Era feito de carneiro, de cabrito, de animais tamanho médio. Mas esse couro precisava de ter uma elasticidade, porque o vinho novo, ele fermenta. O vinho novo fermenta. Então um couro antigo, um odre antigo, já havia sido usado muito. Se usava para leite, se usava para azeite, e se usava para água também, se usava para vinho. E colocar em um odre que já tinha sido usado muitas vezes, que podia acontecer? Aquele odre já estaria ressecado, já havia esticado o máximo que podia esticar, não tinha mais o que esticar. E quando o vinho novo, ao encher, esse vinho novo fermentando, gerava uma grande pressão naquele odre, o que ia acontecer? O odre ia partir, ia abrir uma fissura, ia derramar todo o vinho, e ele diz, perde o vinho e perde o odre também. Da mesma coisa, querido, Jesus está falando da vida de Deus. O vinho, Jesus está falando, é a vida que ele trouxe, a vida que ele veio trazer. Nós precisamos de ter uma mente renovada, de ter uma estrutura renovada, para receber a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus como ela é. Porque senão, isso vai gerar em nós uma fermentação, e a nossa estrutura espiritual, nossa estrutura cristã antiga não vai suportar, e vai perder a vida, e nós também nos perdemos. Então há uma grande necessidade de pensarmos sobre isso. O vinho novo é o cristianismo, a vida de Jesus que veio nos dar. Existe um livro antigo com esse título, Vinho Novo é Melhor.
O vinho novo é melhor, porque está falando não da bebida, mas está falando do novo que Deus pode trazer, do novo que Deus tem para nós. Então, o odre novo, queridos, é uma nova estrutura, uma nova configuração para conter essa vida do Senhor na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Quando começou esse tempo? Quando a igreja começou? Após Jesus vir, nascer aqui na terra, crescer, aos 30 anos começar o seu ministério, aos 33 foi crucificado, depois, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra ainda depois de ressurreto, apareceu aos seus discípulos, mas depois subiu aos céus, e muitos discípulos viram ele subindo aos céus. Depois disso, cumpriu-se a promessa que ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E em Atos capítulo 2, acontece a instituição chamada igreja. Jesus, ali começa a igreja formalmente. Os discípulos estão reunidos, diz a Bíblia, que 120 pessoas, não eram só os 12, 120 pessoas estavam reunidos naquele lugar, naquele cenáculo, sentados. Estavam ali conversando, talvez orando, talvez louvando a Deus, mas de repente veio um vento tão forte, tão impetuoso. Foi a unção, a graça, o poder do Espírito Santo invadiu aquele lugar e tomou aquele lugar. E a Bíblia diz que aqueles todos foram tomados por línguas como de fogo e começaram a falar em outras línguas. E ali começou-se a igreja do Senhor Jesus. Ali começou o vinho novo. O vinho novo foi derramado naquele dia. E a partir daquele dia, a igreja precisou jejuar, porque o noivo não estava presente fisicamente, mas o Espírito estava no meio deles. O Espírito estava neles, como está em nós, como está entre nós também. Amém? Agora nós precisamos desse vinho novo diariamente. O vinho fazia parte da alimentação diária do judeu, era cultural, fazia parte da alimentação diária do judeu. Pastor, mas eu devo beber vinho? Não vou entrar nisso agora, não é assunto para agora. Mas eu sei de uma coisa, que você precisa do vinho novo de Deus. Eu preciso do vinho novo de Deus. Não o vinho da uva, mas o vinho do Espírito Santo, que só vem através de uma comunhão, de um relacionamento pessoal com Ele. É pessoal, meus queridos. Não é uma questão de cerimônia religiosa, de rito religioso. Não. Mas é uma questão de uma entrega completa a Ele. E assim cultivar diariamente. Como o judeu bebia o vinho, você deve beber uma porção de Jesus diariamente. Amém? Diariamente, porque o vinho novo é melhor. No natural, dizem que o velho é melhor, mas espiritualmente o novo é melhor. Amém, queridos? O novo é melhor. Isso muda completamente a maneira dos discípulos lidarem com oração, de lidarem com culto, de lidarem com oferta e com tudo mais, Então, à luz desse contexto, historicamente falando, culturalmente falando, o vinho velho sempre foi melhor, mas à luz desse texto, o vinho novo é melhor. Jesus está referindo a si mesmo, a sua presença e ao seu Espírito Santo. Amém? Fechando, o que Jesus exatamente está dizendo é que devemos abrir mão de costumes e apegos antigos, velhos, e não permitir que eles impeçam que entremos em algo novo do Senhor para a nossa vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você